Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso vídeo aí, nosso estudo de mercado, falando um pouco do que foi, o que foi ou o que não foi hoje, né? Hoje é um dia extremamente horrível. Horrível para quem fica caçando operação. Lógico, pra gente é um dia bom porque é um dia que você vê que não tem nada que se fazer e a gente acaba ficando aí apenas acompanhando o mercado, tá? Tanto que hoje eu não vou me prolongar muito, porque tanto aqui no índice quanto no Nasdaq a gente não teve mudanças do preço, ficou dentro de um range, ou seja, muito do estudo vai estar válido do que a gente fez ontem, né? A gente só vai rever algumas coisas. Então, para isso, o vídeo tende a ser mais rápido. Se você não conhece o canal, está chegando agora. Esse canal é especializado em Smart Money. A gente fala só sobre o seu operacional, a gente mostra como funciona, tem o nosso treinamento. Temos também um grupo no Telegram, onde a gente tem ali todos os tópicos, inclusive um sobre mesa proprietária. Tem um tópico apenas sobre os cupons e links das mesas, né, americanas e aqui no Brasil. Então, se você não está no grupo do Telegram, vai lá, que lá a gente troca ideia, tira dúvidas, tem os links, cupons, sempre com os descontos mais atualizados. Na descrição aqui também você encontra isso. E bora pro vídeo, né? Falar um pouquinho desse mercado hoje. O índice, galera, foi uma situação assim que eu logo de manhã, né? Eu tava falando com o pessoal ali, com os alunos, no grupo fechado. Começou nesse range travado, não ia para lado nenhum. E aí, o que aconteceu? Que na hora da abertura do mercado americano, eu mudei o foco para analisar o Nasdaq, que também não adiantou nada. Mas depois que eu voltei, acabei vendo que o preço não saiu desse range o dia todo. Ou seja, o dia passou praticamente o dia inteiro dentro de um range de 5 minutos. Um dia extremamente horrível para se caçar a operação, né? Então, isso prejudica demais a galera. E assim, o bom do Smart Money é isso, né? Que você não fica com viés, você não fica tentando caçar a operação, e aí você se controla mais assim, para ficar tranquilo em relação a não operar, tá? Então, o que a gente tem agora para o índice? A gente tem agora aqui essa região aqui como sendo uma região importante, né? Ele ficou travado nesse range. Então, a gente teria o quê? Como vocês percebem, ó, o range de descida dele é um só. Ele não teve pullback, tá vendo? Ó? Ele praticamente desceu direto. Então, o que a gente tem que entender é, no time frame menor, essa região aqui, que seria a região que ele teria que perder para nos dar aí intenções deste pullback que ele pode fazer, tá? Então, por isso que é importante isso. Agora, enquanto ele está dentro desse range aqui, ó, gente, não faz nada, não tem o que fazer, a não ser que você queira arriscar em consolidação. E eu vou te dizer, nem consolidação deu, porque ele até fez um sweep em cima e um sweepzinho embaixo, e depois ele ficou travado nesse meio desse bolo aí. Tá? Então, no índice, vocês têm que tomar cuidado com isso. A gente tem aqui como referência essa região aqui, ó, esse topo e esse fundo. Para ele dar continuidade para baixo, ele teria que continuar, perder o fundo, e aí sim voltar a nos dar alguma oportunidade nessas regiões aqui, ou que ele perca esse topo, né? Ainda possível, ele pode varrer essa liquidez aqui para depois tentar descer de novo. Então, percebam que o movimento da compra ele é mais complexo, tá? O da venda, a simples captura dessa liquidez aqui nessa região de imbalance aqui, ó, com esse order blockzinho, lembrando, nós estamos falando do 15 minutos, tá? Então, só com essas regiões aqui, você já pode ter aí uma possibilidade de continuidade do preço, tá? Ao que você tem que ter atenção, como que o preço reage, né? Volume, o candle, tudo isso para tomar decisão, para não fazer besteira, tá? Então, se liguem nisso daqui, porque essa descida é uma descida direta e reta, galera. Então, assim, para o índice vai ficar essa ideia que a gente tem, sem inventar muita moda, beleza? E o dólar? O dólar é a mesma coisa, tá? O que vocês têm que prestar atenção aqui no dólar? A gente tem aqui, ó, esse ponto,
como sendo um ponto interessante, tá? Para ele fazer essa movimentação aqui depois e tentar dar continuidade, né? Vocês veem que ele abriu já fazendo sweep aqui e voltando, né? Mas por que eu falo que esse ponto aqui é importante? Porque ele é fundamental, galera. Aqui é um ponto aonde a gente tem que entender, aqui, né, onde a gente tem que prestar atenção, porque se o preço cair aqui para baixo, você pode ter uma fraqueza e uma continuidade, tá? Não se esqueçam, né? O preço abriu com um belo de um gap, mas a movimentação dele ainda está no range, ó. Perceba, ele veio capturar essa liquidez aqui, tinha feito choque, e agora ele tende a vir testar essas regiões aqui do fundo, para aí sim ver se vai continuar ou seguir o rumo dele. Para isso acontecer, precisa ser feito, precisa ter, além de captura de liquidez, precisa ter também confirmação de estrutura, tá? A gente sempre analisa o 15 minutos, porque o 15 minutos é a parte mais fácil, assim, é o que nos dá mais segurança, tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção nesse 15 minutos? Se por acaso ele continuar fazendo esse movimento aqui amanhã e perder esse fundo, a gente pode ter uma continuidade que essa descida ela pode vir até esses níveis aqui, ó, que a gente tem um imbalance, a gente tem esse order block, a gente tem essa região aqui de breaker block, tá? Que foi um topo que virou, que pode ser um alvo também. Então, são essas regiões aí que vocês têm que estar de olho, tá? Fiquem atentos nisso por conta dessas movimentações. Eu ficaria... Desculpa, galera. Eu ficaria esperto com isso aqui, ó, tá? Essa zona aqui, ok? Eu vou até deixar marcado isso daqui. Cadê o meu... Ah, tá aqui. Opa! Vou até deixar marcada essa região aqui, porque essa região aqui é importante. Eu acho ela uma bela de um primeiro ponto de parada aí do preço e vocês precisam estar atentos, tá? Então aqui seria um primeiro ponto e depois a gente teria essas regiões aqui de baixo, lembrando, claro, se ele continuar quebrando estrutura, você não vai ficar tentando caçar fundo, você vai tentar entender o quê? Se ele perder esse fundo aqui e voltar, eu tenho alvo para baixo? Tenho aqui. Esse trade me atende? Me atende. O stop é curto? É curto. A conta fecha? Fecha. Beleza, tá com pau. É assim que funciona day trade, galera. Vocês têm que entender o operacional, fazer a conta, tem alvo, tem o stop é curto, toca a ficha, entendeu? Não adianta ficar, mas esse mas aquele outro. Não, é pegar e fazer, tá? Isso que vocês precisam entender, certo? Então, doleta, até deixa eu tirar esse Fair Value Gap aqui, que já não serve para mais nada. Tá? Então, no dólar é isso que a gente tem, né? E caso ele segure aqui dentro dessa região azul, aí a gente pode ter uma continuidade nesse movimento de alta dele, certo? Então, fiquem ligados nessas zonas aí. Bora falar do Nasdaq agora, Nasdaqinho. O Nasdaq hoje ficou com inveja do índice, né? O que a gente tinha falado ontem? Ontem a gente tinha falado de uma movimentação de ele buscar essa região aqui de cima, tá? Ele não foi para nenhum lado nem para o outro. Percebam que do jeito que ele abriu aqui no mercado asiático, ele trabalhou dentro desse range aqui o tempo todo. É por isso que eu falo para vocês, não tem o que fazer, tá? Ah, mas não, aqui é um range apertado, né? Dentro de um meio de caminho. Então, assim, ó, não adianta, não tem. Eu tenho o quê? Ranges para mim pensar. Eu tenho essa zona aqui e eu tenho essa região aqui de sell side liquidity. A partir do momento agora que se por um acaso amanhã ele quebrar isso aqui e começar a voltar, aí eu sei que ele pode vir testar. Mas pensam comigo aqui, ó, o preço ele está subindo, fez um pullback, uma retração e agora ele está formando liquidez interna. O que é interessante para eu operar quando ele faz isso aqui, a liquidez interna? Ele tem que romper um dos lados. Sem romper um dos lados, ele só está capturando liquidez. Então, vocês têm que ter atenção nisso,
tá? Operar no meio desse bolo aqui, ó, é pedir para tomar toco, que vocês viram como que foi a movimentação do preço hoje, ficou batendo para um lado e para o outro, né? Como ele não chegou, não fez nenhuma movimentação que me interessasse, né? Como eu falo para vocês, ou que fosse aqui nessa extremidade ou mais aqui, se ele viesse capturar liquidez mais aqui em cima, aí sim, beleza, eu até aceitaria tomar risco, né? Mas não foi o caso. Então agora a leitura que a gente tem é essa. Vocês têm que estar atentos nessas movimentações aí para não ser pego de surpresa, beleza? Porque assim, ó, se a gente pega o gráfico de 1 hora, vocês vão ver que, ó, ele está travado, né? A gente tem assim um movimento, um possível movimento que veio pegar liquidez aqui. Quando a gente olha, tá, aqui você tem um order block, né, uma região de order block dos 60 minutos, onde ele veio aqui, né, na sexta-feira, é isso? Não, foi hoje. Onde ele veio aqui hoje, né, mas acho que provavelmente foi... Não, ontem à noite, à meia-noite. Então, assim, tudo isso é uma questão de análise. A gente não opera de madrugada, então não teria pego isso aqui, até mesmo porque... Ainda o que vale para mim é esse pullback aqui, ó. Então, isso aqui não seria uma validação de venda, tá? Isso aqui para mim não é armadilha, né? E o preço está querendo testar a região lá de cima. Por isso que eu falo para vocês, a hora que ele perdeu um desses 2 pontos, né? Que agora a gente tem esse aqui ou esse aqui, aí sim a gente pode pensar num movimento de continuidade do preço, certo? Então, bora falar do euro. Ó, o euro já foi ao contrário, né? O euro abriu o mercado ontem, ficou lateralizado, e quando abriu Londres, ó, na abertura de Londres, ele simplesmente rasgou para baixo. Tinha feito na sexta-feira, eu até tinha falado, parece que estou com um quebrante, né? Que nem diz os antigos. Como já diziam, né, ele fez o sweep aqui e aí ele perdeu essa estrutura e aqui percebam que na sexta-feira ele não teve força para romper. Trabalhou aqui no mercado asiático, aí a perda do fundo foi direta, né? Não teve nem discussão aí sobre o que fazer. Agora, o que a gente tem aqui acontecendo no euro? Perdeu, desceu, voltou, está retestando esse fundo aqui, né? Aqui teria dado uma oportunidade. Expectativa agora é que ele venha para fundos, tá? Então tem que aguardar essa movimentação, porque eu tenho esse sell side liquidity aqui. Aí é o quê? Olhar time frame menor para ver qual é a oportunidade que o preço dá, né? Para ver se você tem aí alguma oportunidade de entrada. Afinal de contas, agora ele fez o choque. Tá vendo? Ó? Subiu aqui, aqui e aqui. E aí foi interna e agora ele fez o choque. Então agora a gente tem aqui regiões validadas para a gente poder pensar numa venda, tá? Inclusive aí tem essa zona aqui e depois essas mais aqui acima, certo? Então fiquem ligados aí nessas regiões. E para a gente finalizar, bora falar do Shao. Shao tá lateral, né? Ele tá caro, então por isso que tá nessa trava aqui. O que eu falei, ó? Ele fez uma renovação de topo, então eu tô com ele preso nesse range, né? Aqui agora tem que tomar cuidado, porque não adianta pensar em operação. Eu teria que... Ele não fez choque, tá vendo? Eu tenho esse range aqui, ó. Né? Ele fez essa subida, voltou e aqui ele está travado aqui dentro. Então agora, se ele por um acaso perder essa região aqui, ó, pode ser que ele vá testar essa região aqui de cima, tá? E aí que vocês têm que estar atentos a isso, porque ele pode dar continuidade se ele não perder esse fundo, certo? Então hoje sim, ó, bem rápido e objetivo, porque não teve muito o que falar. O mercado hoje foi bem travado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso.
Grande abraço e até o próximo vídeo, turma. Até mais.